400 anos de silêncio. A promessa de Deus a Abraão parecia esquecida. Como o povo escolhido se tornou uma nação de escravos, e por que Deus permitiu? A resposta começa agora. Olá, e seja muito bem-vindo de volta ao Minutos de Sabedoria. Antes de começarmos, eu quero sinceramente te dar os parabéns. Por estar aqui, você está fazendo mais do que apenas assistir a um vídeo. Você está investindo no seu crescimento espiritual. Você está cumprindo seu propósito de se conectar com a palavra de Deus, fortalecendo sua fé um pouco a cada dia. É uma honra para nós fazer parte do seu estudo diário da Bíblia. Você está fazendo a coisa certa. E a nossa jornada de hoje nos leva diretamente de onde paramos. No nosso último estudo sobre Gênesis, deixamos a família de Israel segura e próspera no Egito. Hoje, no livro de Êxodo, vamos descobrir como essa segurança se transformou em amarga escravidão e como Deus orquestrou a maior e mais dramática libertação da história. O contexto: o nascimento de uma nação. Antes de entrarmos na ação, precisamos entender o palco. O nome Êxodo vem da tradução grega da Bíblia, a Septuaginta, e significa saída ou partida. É o nome perfeito, pois o livro narra a dramática saída dos israelitas do Egito. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do livro a Moisés, o protagonista humano da história. Ele teria escrito este relato, junto com os outros livros do Pentateuco, durante a jornada de Israel pelo deserto. Se Gênesis foi o prólogo, explicando as origens de tudo, Êxodo é o primeiro ato da história nacional de Israel. É a sua declaração de independência e sua constituição divina, tudo em um só livro. O propósito de Êxodo é duplo. Primeiro, ele revela o caráter de Deus de uma forma nova e poderosa. O Deus de Êxodo não é apenas o criador de Gênesis, ele é Yahvé, o Redentor, o Libertador, o guerreiro divino que luta por seu povo. Segundo, ele estabelece a identidade de Israel. Eles não são mais apenas uma família, mas uma nação, um povo resgatado não por seu próprio mérito, mas pela graça e poder de Deus, e agora chamado para viver em um relacionamento de aliança com Ele. Com este pano de fundo em mente, vamos mergulhar na narrativa que moldou a fé de milhões de pessoas ao longo da história. A jornada, a história de Êxodo. A história épica de Êxodo se desdobra em 3 grandes atos, cada um ocorrendo em um local diferente e marcando uma nova fase no relacionamento de Deus com Israel. O livro abre séculos após a morte de José. Os 70 membros da família de Jacó se multiplicaram enormemente, tornando-se um povo numeroso. A bênção de Deus de serem fecundos se cumpriu, mas isso se tornou um problema político. Um novo faraó sobe ao poder, um que não conhecia José. Vendo o crescente número de israelitas, ele não vê aliados, mas uma ameaça demográfica e militar. A política de Faraó é brutal. Primeiro, ele impõe trabalho forçado, escravizando os israelitas para construir cidades de armazenamento, Pitom e Ramsés. A esperança era esmagar o espírito deles e controlar seu crescimento. Mas, quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam. A opressão não funcionou. Então, Faraó intensifica sua crueldade. Ele ordena que as parteiras hebreias matem todos os bebês meninos no nascimento. Mas as parteiras, Sifrá e Puá, temem mais a Deus do que a Faraó e desobedecem à ordem. Frustrado, Faraó emite um decreto público a todo o seu povo: lancem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. É um ato de genocídio. O cenário é de desespero total. A promessa de Deus a Abraão parece estar à beira da aniquilação. É neste exato momento de escuridão que nasce o libertador de Israel. Uma mãe levita, Joquebede, esconde seu filho por 3 meses. Quando não pode mais escondê-lo, ela não o joga no Nilo para morrer. Ela o coloca em um cesto de junco selado com piche, uma arca em miniatura, e o coloca entre os juncos na margem do rio. A irmã do bebê, Miriam, vigia de longe. O que se desenrola é um ato de pura providência divina. A filha de Faraó desce ao rio para se banhar, encontra o cesto, movida por compaixão, decide adotar o menino. Miriam, astutamente, se aproxima e oferece para encontrar uma ama de leite hebreia para o bebê. A ama de leite que ela busca é, claro, a própria mãe do menino. Assim, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, é salvo da morte, devolvido à sua própria mãe para ser amamentado e cuidado, e sem dúvida, para aprender sobre seu povo e seu Deus, e depois é criado como um príncipe na corte do homem que queria matá-lo. Moisés cresce com uma identidade dividida. Ele é um hebreu por nascimento, mas um egípcio por criação. Aos 40 anos, ele vê a brutalidade da escravidão, em um ato de fúria justiceira, mata um capataz egípcio que espancava um hebreu.
Ele pensou que seu povo o veria como um libertador, mas no dia seguinte, quando tenta apartar uma briga entre dois hebreus, eles o rejeitam. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio. Seu segredo foi descoberto. Com Faraó agora buscando matá-lo, Moisés foge para o deserto de Midian. O pretenso libertador agora é um fugitivo e um exilado. Ele passa os 40 anos seguintes como um humilde pastor de ovelhas, sua antiga vida e ambições completamente desfeitas. Aos 80 anos, a vida de Moisés está prestes a mudar para sempre. Enquanto pastoreia o rebanho de seu sogro, Jetro, perto do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, ele vê algo extraordinário, uma sarça que queima com fogo, mas não é consumida. É uma imagem do próprio Israel, oprimido no fogo da aflição, mas não destruído. Desta sarça, Deus o chama pelo nome. E aqui, temos uma das conversas mais importantes da Bíblia. Deus se revela como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, afirmando que ouviu o clamor de seu povo e desceu para resgatá-los. E a missão de Moisés? Voltar ao Egito e dizer a Faraó para deixar o povo de Deus ir. Moisés, o ex-príncipe que agora é um pastor idoso e esquecido, está cheio de dúvidas e objeções. Ele apresenta 5 desculpas. Quem sou eu para fazer isso? Insegurança. Deus responde, eu estarei com você. Quem devo dizer que me enviou? Qual é o seu nome? Identidade de Deus. Deus revela seu nome pessoal da aliança, eu sou o que sou, ou Yahvé. Este nome denota sua existência eterna e sua presença ativa e fiel. E se eles não acreditarem em mim? Credibilidade. Deus lhe dá 3 sinais milagrosos: o cajado que vira serpente, a mão que fica leprosa e depois cura, e a água que vira sangue. Eu não tenho facilidade para falar, incapacidade pessoal. Deus responde, quem deu boca ao homem? Eu o ajudarei a falar. Por favor, envia outra pessoa, recusa final. A ira de Deus se acende, mas em vez de rejeitá-lo, Deus providencia uma solução. Seu irmão, Arão, será seu porta-voz. Moisés finalmente concorda. Ele e Arão vão ao Egito e confrontam Faraó. A resposta de Faraó é zombaria e um aumento da opressão. Ele não apenas recusa, mas também aumenta a carga de trabalho dos israelitas, forçando-os a fazer tijolos sem receber a palha necessária. O povo se volta contra Moisés. O plano parece ter falhado miseravelmente. Mas este confronto não é entre Moisés e Faraó. É uma batalha cósmica entre Yahvé, o Deus de escravos, e Faraó, que se via como um Deus na terra, e por extensão, todo o panteão de deuses egípcios. O que se segue é uma série de 10 pragas ou golpes, que são demonstrações do poder de Yahvé sobre a natureza e sobre os deuses do Egito. Cada praga é um ataque teológico direcionado. A água do Nilo que vira sangue é um ataque a Pi, o deus do Nilo. As rãs são um ataque a Eke, a deusa com cabeça de rã. A escuridão total é um ataque direto a Ra, o deus Sol, a principal divindade do Egito. A cada praga, Faraó endurece seu coração, às vezes por sua própria vontade, às vezes por intervenção divina, escalando o conflito até o clímax devastador. A 10ª e última praga é a mais terrível, a morte de todos os primogênitos no Egito, desde o filho de Faraó até o filho do prisioneiro. Mas Deus provê uma maneira de salvação para seu povo, a Páscoa. Cada família israelita deve sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais de suas portas. Quando o anjo da morte passar pela terra, ele passará por cima, pés over, das casas marcadas com o sangue, e os primogênitos dentro delas serão poupados. É uma poderosa imagem de salvação através da morte de um substituto inocente. Nesta noite, o clamor do Egito é grande. Faraó, finalmente quebrado, não apenas permite que os israelitas saiam, mas os expulsa. O povo de Israel, após 430 anos, sai do Egito, não de mãos vazias, mas carregando as riquezas do Egito, como Deus havia prometido a Abraão séculos antes. A liberdade, no entanto, ainda não está garantida. Faraó, mudando de ideia mais uma vez, reúne seu exército de elite de carros de guerra e persegue os israelitas, encurralando-os contra o Mar Vermelho. Com o mar à frente e o exército mais poderoso do mundo atrás, o povo entra em pânico. É o momento definidor da fé de Israel. Moisés diz ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Deus abre as águas do Mar Vermelho, e os israelitas atravessam em terra seca. Quando o exército egípcio os segue, as águas se fecham sobre eles, destruindo-os completamente. Este evento se torna o ato redentor central na memória de Israel,
referenciado para sempre como a prova definitiva do poder e da fidelidade de seu Deus. No deserto, a jornada continua. O povo, agora livre, começa a reclamar. Eles reclamam da falta de água, e Deus provê água doce de uma fonte amarga em Mará. Eles reclamam da falta de comida, e Deus envia o maná, um pão do céu, e codornizes. Eles reclamam da sede novamente, e Deus faz brotar água de uma rocha em Horebe. Cada reclamação é respondida com a provisão graciosa de Deus, que os ensina a depender dele diariamente. O primeiro ato de Êxodo termina com o povo chegando ao pé do Monte Sinai, libertado da escravidão e sustentado no deserto. Eles estão prontos para o próximo passo em seu relacionamento com Deus. Se o primeiro ato foi sobre redenção, o segundo é sobre relacionamento. Deus não resgatou Israel para deixá-los vagando sem propósito no deserto. Ele os resgatou para si mesmo, para serem o seu povo. No Monte Sinai, ele formalizará esse relacionamento através de uma aliança. A cena em Êxodo 19 é de uma majestade aterrorizante. O Monte Sinai está coberto por uma nuvem densa, com trovões, relâmpagos e o som de uma trombeta. A montanha treme e fumaça, pois o Senhor desceu sobre ela em fogo. A mensagem é clara: o Deus que o salvou é um Deus santo e poderoso, e aproximar-se dele não é algo trivial. Neste cenário, Deus chama Moisés para a montanha e começa a falar os termos de sua aliança, começando com as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, em Êxodo 20. Estes não são apenas uma lista de regras arbitrárias. Eles são um presente. São a constituição do povo de Deus, descrevendo como é a vida em comunidade quando se está em um relacionamento de aliança com um Deus santo e amoroso. Os mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira, Mandamentos 1:4, trata do relacionamento do povo com Deus. Não ter outros deuses, não fazer ídolos, não usar o nome de Deus em vão e guardar o sábado como um dia santo de descanso e lembrança. A segunda, Mandamento 5:10, trata do relacionamento do povo uns com os outros. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Juntos, eles formam o alicerce ético e espiritual da nação de Israel. Após os 10 mandamentos, Deus dá a Moisés um conjunto adicional de leis, conhecido como o Livro da Aliança, Êxodo 21:23. Estas são leis civis e sociais que aplicam os princípios dos 10 mandamentos à vida cotidiana de uma sociedade agrária. Elas cobrem tudo, desde o tratamento de escravos e a restituição por danos, até a justiça social para os pobres, órfãos e viúvas. Após receber todas essas leis, Moisés desce da montanha e as apresenta ao povo. E a resposta do povo é unânime: faremos tudo o que o Senhor falou, obedeceremos. O capítulo 24 descreve a cerimônia formal de ratificação desta aliança. Moisés constrói um altar, sacrifica animais, e asperge metade do sangue no altar, representando a presença de Deus, e a outra metade sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. É um juramento solene e vinculativo. Em seguida, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel sobem a montanha, veem o Deus de Israel e comem e bebem em sua presença. A comunhão que foi perdida no jardim do Éden é, por um momento, restaurada. A aliança foi feita. Mas uma questão permanece: como um Deus perfeitamente santo pode viver no meio de um povo pecador e rebelde sem consumi-los? A segunda metade de Êxodo é a resposta surpreendente de Deus a essa pergunta: o tabernáculo. Deus chama Moisés de volta à montanha por 40 dias e 40 noites e lhe dá o projeto detalhado para uma tenda sagrada, o tabernáculo. Esta seria a morada de Deus, um santuário para que ele pudesse habitar no meio de seu povo. É como um Éden portátil. Os capítulos 25 a 31 são uma longa lista de instruções sobre os materiais: ouro, prata, bronze, linho fino, e o design do tabernáculo e seus móveis, como a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro. Tudo é projetado para simbolizar a santidade e a glória de Deus. Mas enquanto Deus está dando a Moisés o plano para a adoração verdadeira no topo da montanha, uma cena de traição horrível se desenrola no acampamento abaixo. O povo, impaciente com a longa ausência de Moisés, vai a Arão e diz: faça para nós deuses que nos guiem. Em um momento de fraqueza chocante, Arão cede. Ele coleta os brincos de ouro do povo, os derrete e molda um bezerro de ouro, um ídolo que provavelmente representava a força e a fertilidade dos deuses egípcios que eles acabaram de deixar. Eles declaram: este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito. Eles quebram os 2 primeiros mandamentos da aliança que acabaram de ratificar.
É um ato de amnésia espiritual e infidelidade profunda. Deus informa Moisés sobre a traição, em sua ira, ameaça destruir o povo e começar de novo com Moisés. Mas o que se segue é um dos momentos mais poderosos do Antigo Testamento. Moisés atua como um mediador. Ele intercede pelo povo, não com base no mérito deles, mas no caráter de Deus. Ele apela à reputação de Deus entre as nações, mais importante, as promessas incondicionais que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. E o texto diz que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Moisés desce da montanha, ao ver o bezerro, sua própria ira se acende e ele quebra as tábuas da lei, um ato simbólico que mostra como o povo já havia quebrado a aliança. Após o juízo sobre os idólatras, Moisés mais uma vez intercede pelo povo, e Deus, em sua graça, concorda em renovar a aliança. Os capítulos finais de Êxodo, 35-40, descrevem a construção do tabernáculo. O povo, agora arrependido, responde com uma generosidade avassaladora, doando materiais preciosos em abundância. Artesãos habilidosos, Bezalel e Aholiabe, são cheios do Espírito de Deus para realizar a obra. Finalmente, o tabernáculo é erguido, exatamente como Deus havia ordenado. E o livro de Êxodo termina com uma cena espetacular. A nuvem da presença de Deus, a mesma que os guiou pelo deserto, desce e cobre a tenda do encontro, e a glória do Senhor enche o tabernáculo. A presença de Deus é tão intensa e avassaladora que nem mesmo Moisés consegue entrar. As grandes ideias de Êxodo. Quais são as mensagens duradouras de Êxodo? Primeiro, a redenção. Êxodo estabelece o paradigma de redenção na Bíblia. Deus vê a aflição, ouve o clamor e desce para salvar. A salvação não é conquistada, é um presente da graça de Deus, obtido através de seu poder e através do sangue de um substituto, o Cordeiro Pascal. Segundo, a aliança. Deus se relaciona com seu povo através de alianças. A aliança do Sinai é central, estabelecendo Israel como o povo de Deus e dando-lhes a lei, a Torá, como um guia para a vida. Terceiro, a presença de Deus. O objetivo final da redenção não é apenas a liberdade da opressão, mas a comunhão com Deus. O tabernáculo é a solução de Deus para habitar com seu povo, um tema que se desenvolverá por toda a Bíblia. A conexão com a grande história. Êxodo não é uma história isolada. Ele se conecta perfeitamente ao que veio antes e ao que vem depois. Ele cumpre a promessa de Gênesis de que os descendentes de Abraão se tornariam uma grande nação. E ele prepara o cenário para os próximos livros, Levítico, que explicará como adorar no tabernáculo, Números, que narrará a jornada do Sinai até a fronteira da terra prometida, e Deuteronômio, que será o sermão final de Moisés antes de o povo entrar na terra. E para os cristãos, as conexões com o Novo Testamento são profundas e inconfundíveis. Moisés é visto como uma prefiguração de Jesus, um profeta maior que liberta seu povo, não da escravidão física, mas da escravidão do pecado e da morte. O Cordeiro Pascal é um símbolo poderoso de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue protege da ira de Deus. E o tabernáculo é uma prefiguração do próprio Jesus, que é descrito como Emanuel, Deus conosco, e sobre quem o apóstolo João diz, e o Verbo se fez carne e habitou, ou tabernaculou, entre nós, e vimos a sua glória. O livro de Êxodo é a história de como Deus transformou um bando de escravos em uma nação de adoradores, e sua mensagem de redenção e esperança ecoa através dos séculos, convidando a todos nós a sair de nossas próprias escravidões e a entrar na liberdade de viver na presença de Deus.